Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Vim gravar um vídeo aí pro canal do Rubão, falando um pouquinho da decisão da CBF aí com relação ao calendário de 2021. Saiu a notícia, não lembro se foi ontem ou anteontem, que o nosso calendário ele vai começar exatamente 4 dias depois de terminarem o calendário desse ano, né? Depois de terminar o calendário desse ano, em 2021, a gente vai ter o retorno dos campeonatos estaduais 4 dias após o término do Campeonato Brasileiro, que vai ser o último campeonato no calendário brasileiro. Como vocês podem ver, o nível do Campeonato Brasileiro ele já está bem baixo, né? Assim, partidas sofríveis, mesmo de equipes com bastante dinheiro, com jogadores de renome. O nível do Campeonato Brasileiro ele já está bem baixo. E como vocês podem imaginar, a tendência é que isso piore ainda mais, né? Porque a CBF, ao invés de enxugar os calendários, de tornar o campeonato estadual um pouco mais curto, ela preferiu por manter tudo do jeito que estava. E aí os jogadores não vão ter nem férias e nem pré-temporada, eles já vão emendar uma temporada na outra. E não vão ter um tempo nem de descanso, nem de preparação por conta da pandemia. Os clubes optaram no período mais crítico, né, da quarentena, eles optaram por adiantar as férias dos jogadores, né? Muitos jogadores tiveram, acho que 30 dias de férias ou mais aí, acho que antes de retornarem às atividades. Não sei, acho que vai variar um pouquinho de acordo com o estado, mas no geral, acho que, se não todos, a maioria dos clubes adiantaram as férias dos jogadores e por isso, em tese, ao fim do ano não vai ter a tradicional parada, né? Nem a volta pela pré-temporada, vai emendar uma temporada na outra. Isso é muito ruim pensando no aspecto físico dos jogadores, né? Você emendar uma temporada na outra já é bem complicado de você imaginar. Se você pensar que isso ainda vai se dar sem férias e tudo mais, é difícil de você imaginar que os jogadores vão ter um rendimento como tal, né? Assim, de alto nível, né? Um desempenho em alto nível. Quando você pensa nas férias, não é só um período para você ficar em casa ou algo do gênero. As férias são um período para você descansar o seu corpo, para você descansar a sua cabeça, para você ter um período fora do trabalho, né, um período de descanso, para que você possa retornar às suas atividades depois já recuperado, com uma condição um pouco melhor. E não é só um período para você ficar em casa, como foi esse período de quarentena, que era um período de necessidade, né? As pessoas estavam em casa, mas assim, não era as férias que acho que ninguém gostaria de ter, preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter contato com outras pessoas. Enfim, foi uma solução jurídica que os clubes arrumaram. Não só os clubes, mas todos os empregadores aí arrumaram para não sofrerem tanto aí com o período da quarentena, né, em que não podiam retomar as atividades de qualquer forma. Então, para não ter grandes problemas, eles acabaram por adiantar as férias. O problema é que no aspecto do futebol e também de todos os esportes, né, que forem adotar essa fórmula, você vai ter um desgaste muito grande. Você já tem elencos aqui no Brasil que não são tão extensos. Muitas equipes aí sofrem com lesões, com cartões, com suspensão. Alguns clubes perdem jogadores, não conseguem repor. Então a tendência é que o campeonato do ano que vem ele já comece bastante deteriorado com relação à qualidade, muito por conta do desgaste físico dos jogadores, que não vão ter esse período de parada, de descanso, e nem depois de adaptação. Imagina uma equipe que queira contratar, que queira fazer jogadores, tem um período de adaptação para conhecer a sua nova equipe, você poder se instalar numa nova cidade, poder arrumar
escola, casa, esse tipo de coisa. Porque a gente tem que saber também que jogador de futebol não é robô, né? Não é simplesmente vai lá, chega e joga. E ele tem uma vida, tem família, tem uma série de coisas aí e tudo mais. E isso tudo tende a tornar o Campeonato Brasileiro ainda mais desinteressante do que ele já está, né? Na minha opinião pessoal, acho que era uma oportunidade dos clubes se unirem para discutir melhor a questão da MP do mandante, já para as próximas temporadas, e junto com isso colocar também a discussão com relação a um novo calendário que talvez pudesse se alinhar com o da Europa. Caso não fosse se alinhar com o da Europa, montar um calendário que fosse, primeiro, mais equilibrado para as equipes de alto padrão da Série A, mas também para as equipes do interior, para as equipes das divisões inferiores, que têm calendários bastante desbalanceados e acabam tornando o produto do futebol no Brasil uma coisa bastante complexa e atualmente bastante desinteressante. Quando você vê o campeonato inglês, por exemplo, que tem uma fórmula bastante interessante de divisão de receitas, que as equipes médias conseguem manter um elenco interessante, conseguem contratar jogadores interessantes para o decorrer da temporada, né? Consegue mesmo sem ter todo o dinheiro do patrocínio, sem ter donos bilionários aí, conseguem fazer campanhas interessantes. E aqui no Brasil isso é muito difícil, né? Porque as equipes do interior ou as equipes menores, elas acabam criando times muito interessantes para jogar um único campeonato, ou às vezes o calendário do time tem 6 meses no ano, e aí acaba que você tem muitos jogadores que não chegam até o fim do ano empregados e tudo mais, e isso torna o produto do futebol desinteressante. E acho que essa decisão aí da CBF vai tornar tudo ainda pior, porque você vai ter um desgaste muito grande, equipes que não podem contratar. Se você pegar, por exemplo, o Santos, vai depender exclusivamente das categorias de base, porque não pode contratar, tem muita dívida, possivelmente vai perder jogadores para quitar essas dívidas. Então você vai ter que depender muito da sua categoria de base, ou enfim, você vai ter um desgaste muito grande de jogadores e tudo mais. E isso só torna o futebol brasileiro ainda mais problemático. Acho que essa aí é a minha opinião sobre o assunto. Deixe seu comentário, deixe seu like aí, se inscreva no canal e agradecer ao Rubão pelo espaço. Até mais.